Olá, boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Boa noite, igreja, graça e paz. Fala boa noite, vocês também. Boa noite. Hoje nós estamos com os nossos filhos aqui. Como vocês podem estar vendo, um cenário diferente, um culto diferente hoje, porque nós estamos aqui com os nossos filhos na nossa sala. Eu creio que, ou imagino que você esteja também na sua casa, com sua família reunida na sua sala, ou se você está trabalhando alguma coisa desse jeito, você talvez não esteja na sua sala. Mas como a maioria de nós, eu creio que esteja na sua sala, nós também estamos aqui para mostrar, para querer estar mais próximo de vocês. Nós também estamos na nossa sala. Mas o melhor de tudo é que o Senhor está aqui conosco. Amém. É que o Senhor está aí com você. Então, que Deus te abençoe nesse culto, que você venha cultuar ao Senhor junto conosco. Graça e paz, irmãos. Estou aqui compartilhando, já avisando, os nossos familiares, deixa eu baixar aqui, os nossos amigos, para estar cultuando junto com a gente. E eu gostaria, de dizer que você é bem-vindo também à nossa casa. Nós estamos no mês da campanha Jesus Transforma a Minha Família, e eu louvo a Deus porque o Senhor Jesus tem transformado o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, e os nossos familiares também, porque nós oramos pelos nossos familiares. Então eu convido você agora a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar agora, o pastor Anderson vai orar, entregando, dedicando esse culto a Deus. E que esse momento seja um momento que você possa estar cultuando a Deus, abrindo o seu coração para Ele. Deus sabe o que vai no teu coração, Deus sabe como está a tua família, a tua casa, Deus sabe aquilo que tem te preocupado. Então vamos colocar isso diante de Deus agora em oração, amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça em respeito ao Senhor, em reverência a Ele, e vamos orar. Oremos, meus irmãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome para glorificar o Senhor. Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, e que a palavra dessa noite, Senhor, venha encontrar lugar em nossos corações, e que a tua palavra, Senhor, venha nos trazer paz, esperança, que a tua palavra, Senhor, venha incomodar os nossos corações, para que possamos ser servos melhores a ti. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, ó Deus, como forma de gratidão por tudo que o Senhor já fez e há de fazer nas nossas vidas. Amém. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Maio é um mês muito importante para nós. É o mês da família, Ano passado também a gente fez a campanha de oração. Mas é o mês do nosso aniversário da igreja. E o Anderson vai apresentar agora o vídeo que nós vamos ter agora. Quem é a palavra de bênção para a nossa igreja, pastor? Esse vídeo quem vai nos trazer uma palavra de bênção, de gratidão, de parabéns para a nossa igreja, para a Igreja Batista Ágape em Cravinhos, é o pastor Luiz, lá da PIB do Valo Velho. Um grande amigo, um grande parceiro da obra missionária, parceiro da Igreja Batista Ágape em Cravinhos. Então, vamos ouvir o que ele tem para nós, Igrejas do Senhor em Cravinhos. Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Nesta ocasião em que a primeira Igreja Batista Ágape de Cravinhos completa o seu primeiro aniversário, eu quero parabenizar
Parabenizar pastor Wanderson, missionária Carla, os seus filhos, o Joãozinho e a Sarinha, por ter aceito o desafio e chegado a esta cidade aqui em Cravinhos, implantar então uma igreja batista. Quero expressar também a minha gratidão em nome da primeira igreja batista do Valo Velho, por termos dado o privilégio de sermos parceiros de vocês também na plantação dessa igreja. E se posso deixar aqui uma palavra, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo São Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe a igreja. E que vocês continuem firmes nesta empreitada, em nome de Jesus. Queridos, que palavra abençoada do pastor Luiz, né? E que essa palavra seja para você também, para você que está nos ouvindo, para que possamos ser constantes na obra do Senhor, porque nós sabemos, nós cremos que o nosso trabalho não é em vão. Muitas vezes nós trabalhamos, muitas vezes nós dedicamos nossas vidas na obra e às vezes nós não vemos o resultado que nós achamos que deveríamos ter. Mas o nosso trabalho não é aqui. O nosso trabalho é para o Senhor. Então, perseverem, meus irmãos. Perseverem em oração. Perseverem na constância da leitura da palavra, da oração e no testemunho que nós, como igreja de Cristo Jesus, possamos dar e levar a esse mundo que tanto carece dessa palavra abençoadora, que é a palavra de Deus. Amém. Então vamos louvar a Deus? Vamos louvar, exaltar a esse Deus que é digno do nosso louvor. Nós só temos que louvar e agradecer, mesmo em meio à dificuldade. Nós adoramos, nós exaltamos o nosso Deus. E nós vamos cantar uma música que eu tenho certeza que você conhece, que é Ele Exaltado. Que você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você possa junto com a gente exaltar a Deus. Amém? Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Então adore ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos. Você pode louvar o Senhor de acordo com o seu coração. Ele seja exaltado. Ele exaltado, Ele exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado nos céus. Ouve com a gente. Ele exaltado, Ele exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
manifestado na nossa vida. Abra sua Bíblia no Salmo 119, bem no centro da sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 119, não todo, tá? Fique tranquilo, porque ele é o maior livro da Bíblia. Mas nós vamos ler o maior capítulo, os primeiros 8 versículos dessa palavra. Salmo 119. Vou dar um tempo para que você possa abrir a palavra de Deus. Diz assim o Salmo 119, a partir do verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. O salmista aqui, ele mostra quão maravilhoso, quão feliz é e quantos benefícios existe para a pessoa que busca a palavra de Deus, que anda na lei do Senhor, que anda segundo os seus decretos. A palavra de Deus, meus queridos, eu pelo menos, nós, né, e várias outras pessoas podem garantir para você, que quando a gente anda nos caminhos do Senhor, há uma paz que excede a todo entendimento, como a Bíblia diz. Então, ande também nos caminhos do Não não estou dizendo aqui para você que você nunca mais vai ter problemas. Nós também, como você, estamos no meio de uma pandemia. Não é um problema meu, seu, da nossa cidade, é um problema do planeta. Mas andando nos caminhos do Senhor, ela nos dá paz, ela nos dá segurança, ela nos ensina a confiar nesse momento de tempestade. Às vezes você que está me ouvindo, você é um empregado e você está vendo que o seu patrão tem dificuldades, ou às vezes você já se tornou um desempregado, às vezes você é um empreendedor, um empresário, e você está vendo que a sua empresa está sofrendo danos. Medite na lei do Senhor, confie nele, busque a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um remédio, que ela nos ajuda a ter calma, ter equilíbrio. Ela nos traz muitos conselhos e é ela que vai te ajudar no momento de dificuldade a confiar no Senhor. Amém. No momento de doença, no momento de alegria, no momento de relações quebradas, no momento de felicidade plena. É ela que nos traz a paz e nos traz a alegria e o equilíbrio que precisamos. Então eu gostaria de, nessa hora, orar por cada um de nós, orar por você, orar por mim, orar por nossas famílias, orar pelos nossos familiares, orar pelos agentes da saúde, orar pelos nossos governantes, para que haja paz, coesão nas decisões, para que haja tranquilidade. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos. E conforme estivermos orando, eu convido você a colocar diante de Deus. Fala para Ele aí onde você está, mesmo baixinho. Fala para Ele o que está te preocupando, o que está doendo, o que você gostaria de falar para Deus agora. Coloque agora diante do Senhor que nós vamos estar orando. Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai Celestial. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai que nos ouve, que nos ama,
que nos sustenta com tua forte mão. Amém. Todos os nossos dias. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus que não está alheio a tudo que está acontecendo. Tu és um Deus que se compadece do homem. Tu és o Deus que está curando tantas pessoas, não só de coronavírus, mas de tantas outras enfermidades. Tu és o Deus que nos dá vida e Tu és o Deus também que nos chama para o Teu lado a hora que o Senhor acha que é melhor. Por isso eu quero iniciar esta minha oração, clamando ao Senhor, colocando cada vida que nos assiste, colocando cada pedido que está sendo feito. Deus, eu não nem imagino, mas o Senhor nesta hora contempla o coração e o que está passando no pensamento ou mesmo nos lábios dessas pessoas que têm te buscado agora. Deus, ouça a oração do teu povo. Incline-se a nós, Pai, e ouve a nossa oração. Tu sabes o que é melhor para nós. Nos atenda, Senhor, conforme a tua perfeita, boa e agradável vontade. Dê paz àqueles que precisam. Dê salvação àqueles que se sentem perdidos, entristecidos, aqueles que não têm razão para viver. Que eles entendam que o Senhor os ama e o Senhor enviou Jesus por amor a eles. Deus, contemple aqueles que estão enfermos. Cure-os para a glória do Teu nome. Eu peço em nome de Jesus por cada médico, enfermeiro, Senhor, cada pessoa que está atuando na área da saúde, de frente com o coronavírus e também de frente com tantas outras doenças. Deus, dê equilíbrio a essas pessoas, dê força, renove a força, a alegria, renove a motivação de estar ali. Amém. Deus os proteja, revista essas pessoas de proteção para que elas não sejam contaminadas. Amém. E aquelas milhares de pessoas que estão sendo contaminadas, eu peço em nome de Jesus, cure cada uma delas conforme a tua vontade. Amém. Eu quero colocar aqueles que também estão desempregados, aqueles, Deus, que não têm recurso nenhum, aqueles que às vezes estão esperando o recurso do governo, que isso possa ser liberado e que dê certo para essas pessoas que estão aguardando ainda em nome de Jesus. Abençoe os empresários. Pai, de uma maneira especial, faça um milagre na empresa dessas pessoas. Amém. Dê o sustento que eles precisam para que empresas não sejam fechadas em nome de Jesus. Pai. Às vezes parecemos loucos, sabemos que a economia, os estudos matemáticos estão aí, mas nós cremos que o Senhor é o detentor de todo o poder e o Senhor pode segurar as nossas cordas. Não só isso, mesmo no momento que o nosso país irá padecer, mas o Senhor é o mesmo que pode nos reerguer. E não deixe, Deus, que aprendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar em meio a tudo isso que o nosso planeta está vivendo. Contempla cada cidade, cada estado, cada país, cada coração. E eu quero encerrar esta oração, Deus, colocando no teu altar de glória o nosso presidente, os nossos ministros, toda a política, todos os governantes, todos os prefeitos, governadores, deputados, senadores, todos, Deus, todos, para que haja paz e coesão nas decisões. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dessa crise política, e eu suplico a Ti em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, intervenha, Pai, em toda essa situação, que a Tua mão bondosa e o Teu agir e a Tua sabedoria seja derramada sobre os nossos governantes. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos cantar uma música agora que diz que Ele é grande. Foi a esse Deus grande que nós oramos agora e Ele nos ouve, né? Ó, no ambiente de casa a criança dorme também, mas não deixe de adorar a Deus e diga: Tu és grande, é o Senhor que tem nos dado a vitória, é Ele que nos ajuda contra o nosso inimigo. Por isso sempre nós vamos nos prostrar diante da grandeza desse Deus. Amém? Amém. Meu Senhor.
santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. É o Senhor e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandeça o nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Só Ele é o nosso Deus, só Ele que está no controle de todas as coisas, controle das nossas vidas. E é Ele que nós devemos... Posso passar? Pode passar. Devemos confiar as nossas vidas, devemos confiar a vida da nossa família, porque Ele é o Deus eterno, foi Ele quem nos criou, e se Ele que nos criou, Ele tem o melhor para nós. Então, eu quero
agora meditar um pouco nessa temática de confiar as nossas vidas, confiar as nossas famílias a Ele. Só que nós temos um papel muito importante. Nós pais, que é a educação dos nossos filhos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco agora sobre como nós devemos orientar, educar, discipular os nossos filhos. E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 1, lá no finalzinho do novo. E o texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. E o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos, nós temos aqui uma clara orientação, temos aqui um texto muito conhecido, porque nós sabemos, né, e se você não sabia até então, você vai passar a conhecer agora, vai passar a saber agora, que Timóteo era um discípulo de Paulo. Assim como ele fala lá em 1 Timóteo 1, 2, que fala filho na fé. Ele chama Timóteo de filho na fé. E aqui, nesse texto que acabamos de ler, ele fala Timóteo, meu amado filho. Ou seja, filho porque ele discipulava, ele caminhava com Timóteo. Mas Timóteo tinha recebido um legado além desse caminhar com Paulo. Ele tinha recebido uma herança paulina e também uma herança, um legado familiar valoroso. E que legado foi esse? O que ele recebeu de sua família, de tão importante assim? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Ele recebeu de sua mãe e de sua avó os ensinamentos cristãos. Ele recebeu de sua mãe e de sua avó uma educação espiritual, porque elas cuidavam. A avó cuidava do neto e o filho, e a mãe cuidava de seu filho. Eu quero começar a nossa reflexão dessa noite dizendo que nós, pais, somos importantíssimos na educação, na criação dos nossos filhos e na condução
deles no caminho de Deus, no caminho da palavra de Deus. Agora você pode estar me perguntando, mas pastor, como que eu faço isso? Como que eu posso conduzir os meus filhos nesse caminho? Como discipular os nossos filhos em um mundo tão difícil que nós estamos passando? E é isso que eu quero começar com você, conversar com você. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta ou acessada, não feche ela. Lá no versículo 5, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em segundo a sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Ou seja, nós vemos aqui um exemplo muito claro de um legado de fé que veio sendo passado, que veio sendo discipulado, veio sido transmitido desde a avó de Timóteo, a sua avó Loide, que ensinou a sua mãe Eunice, e que agora as duas ensinam a Timóteo. As duas caminham com Timóteo, ensinando nos caminhos do Senhor. Paulo se preocupava aqui, meus irmãos, quando ele falava sobre isso, quando ele, nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo estava preocupado, Paulo se preocupava, e é isso que muitas vezes eu me preocupo hoje também, é com a religiosidade dentro das igrejas. Muitas vezes eu tenho conversado isso com Carla, de não termos uma religiosidade, mas sim uma vida aos pés do Senhor. Uma fé sincera. E quando nós olhamos aqui nessas mulheres, a simplicidade, a pureza delas, a transparência na qual elas educaram, na qual elas transmitiram para Timóteo. E isso que fica claro, e é isso que Paulo coloca aqui, menciona nesse versículo 5, isso explica porque o jovem Timóteo tinha uma fé tão alicerçada, tão firme, porque esse jovem era tão temente ao Senhor, tão temente a Deus, porque ele recebeu a maior das heranças de sua mãe e de sua avó, que foi os caminhos do Senhor, foi a fé em Cristo Jesus. Essa é uma importante característica a ser cultivada, a ser plantada, a ser transmitida e vivida por nós como família, com vocês como família, pai e mãe. Que quando você vive essa fé, os nossos filhos tendem a seguir os nossos passos, tendem a seguir os nossos caminhos. Mas é aqui uma parte desse versículo que tem que ser muito bem entendida. Uma fé não fingida. Ou seja, essas mulheres elas tinham testemunhos de vida, testemunho claro de vida. Porque quando nós fazemos de forma superficial, ou quando muitas vezes nós somos alguém, nós somos uma pessoa dentro da igreja, e quando chega em casa nós somos outras pessoas, quando nós falamos uma coisa e não vivemos elas, essas crianças, nossas crianças hoje, são muito espertas, são muito inteligentes, e elas sacam isso rapidamente. Então, queridos,
nós precisamos ter uma vida só. Nós precisamos ter um testemunho só. Nós precisamos influenciar os nossos filhos, não só com palavras, mas com atitude. Nós precisamos caminhar com os nossos filhos. Nós precisamos sim ter uma fé não fingida, ter uma verdade naquilo que nós fazemos e naquilo que nós transmitimos, naquilo que nós ensinamos a eles. Mas pastor, que fé é essa? Ensine acerca de Deus, ensine acerca da palavra de Deus. E eu quero que você vá um pouquinho mais para frente, lá em 2 Timóteo 3, os versículos 14 e 15. Que diz assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos desde criança. Talvez você pode falar, pastor, mas os meus filhos já estão grandes. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E agora, o que eu faço? Eu perdi o meu tempo. Eu perdi o tempo de levar os meus filhos para a igreja, então? Não, queridos. Eles vão te seguir. Eles vão ver aquilo que você está fazendo, se você tiver uma fé verdadeira, se você tiver um testemunho de vida sincero. Se você quer levar os seus filhos, mesmo depois de grande, tenha uma vida diferente daquela que você vivia. E ele vai ver o seu testemunho e ele vai te seguir. Amém. Você vai caminhar com ele, mesmo depois de grande. E ele vai te seguir, porque ele tem um pai como exemplo. Ele está vendo o quão mudado o teu pai está. E ele vai ver que essa mudança é para o melhor, é para o bem. E ele vai querer isso para ele e para os filhos dele também. E aqui Paulo enfatiza a importância de Timóteo ter sido educados nos caminhos do Senhor. Se você tem os seus filhos pequenos, você tem uma grande pedra preciosa em tuas mãos, bruta. Talvez você não vê aquele brilho, porque ela está suja, ela precisa ser polida, ela precisa ser lapidada. E você vai fazer isso levando os teus filhos, ensinando os teus filhos nos caminhos do Senhor. E é o que Paulo fala aqui. Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor por ter aprendido a palavra desde cedo. Certamente esse aprendizado, como nós vimos aqui, ele veio de quem? Da mãe e de sua avó, da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, que caminharam com ele. Essas mulheres cumpriram o seu dever, elas cumpriram o sacerdócio familiar na educação do jovem Timóteo. E é isso que eu quero falar com vocês. Nós devemos fazer isso, elevar os nossos filhos nesses caminhos, nos caminhos do Senhor. Mas muitas vezes você pode estar pensando, pastor, eu não tive uma mãe que me levou para a igreja, eu não tive uma avó que me ensinou nos caminhos do Senhor, e agora? O que eu faço?
Eu também perdi o tempo, assim como aqueles pais que já têm os seus filhos grandes. Não. Não. Hoje você tem os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje você tem a palavra de Deus nas tuas mãos, que vai te direcionar na educação, na condução da sua família, dos teus filhos. Então, você pode começar a partir de você. Você hoje pode ser a Eunice ou a Lloyd amanhã. Você hoje pode ser essa mulher que vai conduzir os teus filhos nos caminhos do Senhor, levando o seu filho aos pés do Senhor, levando os teus filhos na condução à palavra de Deus, sendo um marco na tua família, sendo você um marco dessa geração abençoada daqui para frente. Não estou falando que de você para trás foi uma geração amaldiçoada, não é isso, tá, meus irmãos? Não é isso, não quero dizer isso para vocês, mas que a partir de hoje você possa ser um marco de bênção na tua família. Amém. Bênção essa da palavra de Deus, porque como você pode ter pensado, de você para trás não houve ninguém que te ensinou as sagradas letras, as sagradas escrituras, mas que a partir de você, você possa conduzir a tua família, talvez os teus sobrinhos, Vizinhos, né? vizinhos. A Carla foi levada pelos vizinhos, por amigos. Então que você, a partir de hoje, seja uma Eunice na vida da tua família. Amém. Que você seja esse marco. E como é maravilhoso notar, como é maravilhoso, como é precioso o ensino da palavra de Deus, o ensino das Escrituras. E é isso que nos traz, e esses ensinamentos, eles vêm desde o Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia ela é completa, desde antes de Jesus. Eles já vêm trazendo, já vêm trabalhando com esses ensinamentos para as crianças. Ensinamentos esses que estão lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Queridos, desde lá de trás, já vem trazendo, já vem nos dando a direção para nós pais, conduzir os nossos filhos, por onde nós estivermos. Quando estiver sentado em casa, quando estiver caminhando, no carro. A Carla falou no carro, porque esses dias eu e o João nós estávamos conversando e ele falou: papai, o João tem um sonho de ser jogador de futebol e a gente começou a conversar sobre isso. Papai, eu quero ajudar aqui, eu quero ajudar ali e eu quero fazer isso para a obra do Senhor.
E aí eu peguei e falei para ele, e a gente começou a conversar, e eu falei, filho, não importa se você vai ser um jogador de futebol, ganhando muito dinheiro, ou se você vai ser um outro profissional, ganhando o suficiente para sustentar a sua família. Assim como nós vivemos hoje em casa. Nós não somos ricos, mas nós temos o suficiente para nós. Deus cuida. Deus cuida. E aí eu falei para ele, filho, não importa o quanto você tem. Importa o quanto você quer servir ao Senhor. O quanto que você quer abençoar ao Senhor. Isso, queridos, é ensinar. Isso é conversar, isso é discipular. E mostrar que tem outros caminhos, né? Que a preocupação dele é que se ele fosse um jogador de futebol, ele teria condição de ajudar alguns projetos missionários que a gente estava conversando sobre o assunto. Aí a gente falou, não importa a sua profissão. Nós hoje não ganhamos muito, mas nós também abençoamos outros projetos, não é porque nós somos missionários que nós não abençoamos e não contribuímos com projetos missionários. Então, mostrando que aquilo que você sonha e idealiza, você pode fazer em qualquer profissão, em qualquer momento da sua vida, né? Basta a gente ter a disposição de querer abençoar o outro. Exatamente. Então isso é você conduzir os filhos, conduzir as crianças nos caminhos do Senhor. Isso é falar, andando pelo caminho, quando se deitar. E hoje, nesse texto mesmo, eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, filho, você se acha um menino que está sendo bem discipulado da palavra de Deus? E nos traz alguns exemplos disso, né? E coisa que alegrou muito o nosso coração, e é algo que eu tenho falado em alguns domingos aqui já. Ele falou, eu gosto muito quando a mamãe prepara a aulinha, que traz a palavra de Deus de acordo com o que eu entenda. Isso é muito gostoso, isso eu aprendo muito. E aí ele pegou e falou assim, eu gosto muito de você, papai, quando você senta para ler a Bíblia comigo, que você explica para mim o texto. Eu gosto muito de você, papai, quando você vai dormir, que você deita na cama comigo, e ali a gente ora, e ali depois eu durmo, e eu tenho uma noite tranquila. Queridos, discipular é isso. Coisa mais gostosa que tem é você ouvir do seu filho, pai, como eu gosto quando você ora comigo, quando você está pertinho de mim. Mas isso, queridos, esse mesmo texto vai nos dizer que ensine-as com persistência. Isso significa que não vai ser fácil. Nem de vez em quando. E nem de vez em quando. É uma constância. Nós temos que perseverar na educação dos nossos filhos. Essa frase demonstra claramente a persistência que nós temos que ter. E a maior parte do nosso tempo, a maior parte do tempo dos nossos filhos, eles estão conosco. Muitas vezes nós queremos que somente a igreja ensine os nossos filhos a palavra de Deus. Só que os nossos filhos, eles passam 2 horas, ou vamos colocar aí, terça, é que agora nós estamos em casa, então, mas vamos dizer que quando voltar, nós temos aí 1h30 de domingo, mais 1 hora de quinta e 1 hora de terça-feira. Então nós temos aí 5 horas. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos arredondar. 5 horas dentro da igreja. Quantas horas os nossos filhos passam dentro de casa conosco? Essa conta eu não fiz, mas eu deixo um dever de casa para você. Então, queridos, nós temos que analisar tudo isso.
E nós temos que ver que esse trabalho é nosso, de ensinar os nossos filhos. Nós temos que aproveitar cada minuto que os nossos filhos estão conosco, para demonstrar amor, para demonstrar carinho, ensinar a palavra de Deus, ler um texto com eles, e não deixar simplesmente usar esse texto, usar esse tempo para você ficar fazendo tantas outras coisas, que muitas vezes mesmo sentar, começar a ver uma mensagem, a hora que você vê já se passou 1, 2, 3 horas. Mas aproveitem esse tempo que o Senhor tem dado a nós para cumprir essa palavra de Deuteronômio. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aproveite esse tempo para ser exemplo de pai e mãe, para ser exemplo de instrumento do Senhor na vida deles. Provérbios 22, 6 vai nos dizer: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios nos traz aqui um grande ensinamento, uma grande obrigação nossa, dos pais, que é instrua a criança segundo os objetivos que você quer para ela. E agora eu te faço uma pergunta, pai, mãe, o que você quer para os teus filhos? Você quer um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Você quer um homem e uma mulher que possa ser alguém lá na frente? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem para nós planos e um futuro. Futuro esse que nós deslumbramos para os nossos filhos. Futuros de nos fazer prosperar. Futuros de um futuro para o nosso bem. Não futuro para nos trazer mal, mas um futuro para o nosso bem. É isso que você quer para o teu filho? Então comece já a ensinar os nossos filhos. Eu falo os teus porque eu me incluo junto. Se eu quero o bem para o meu filho, eu tenho que começar já, instruindo ele nos caminhos do Senhor. O cotidiano familiar é uma escola preciosa para os nossos filhos. Você pode ter certeza que aquilo que o teu filho vê você fazendo, ele vai repetir. Então seja testemunha, seja um exemplo para o teu filho. Um exemplo bom, né? Queria só falar uma coisa, desculpa, né? Tá em casa e a gente atrapalha. Eu lembro que quando nós trabalhávamos em Bauru, nós plantamos uma igreja num bairro chamado Ferradura Mirim. E ali nós trabalhamos com crianças durante vários anos e vimos essas crianças crescerem. E ali tinha vários pontos de tráfico de droga. E eu nunca esqueço um dia que eu estava fazendo uma visita e eu passei próximo assim aos meninos ali do tráfico. Eles sempre cumprimentavam a gente, sempre nos respeitaram muito. Mas me doeu ver um menininho devia ter no máximo uns 3 anos, imitando literalmente o seu pai, o que o seu pai estava fazendo do lado. E aí eles estavam ouvindo músicas com palavrões de tudo quanto é tipo contra as mulheres, e ele fazendo aquelas
cenas e danças obscenas, né? Que já é constrangedor um adulto fazer, quanto mais uma criança. Então, o espelho daquela criança estava sendo o seu pai, né? E quando eu passei, eu li aquilo, me doeu muito o coração, né? E depois eu lembro que um outro dia eu passei e eu conheci aquele rapaz. E aí eu conversei com ele, falei, olha o teu filho, é isso que você quer pro teu filho? Ele sempre chamava a gente de tia. Não tia, não tia. Eu falei, então cuidado com o que ele está reproduzindo de você. Então aquilo me doeu muito o coração, porque a gente faz de tudo para que os nossos filhos vejam em nós um bom exemplo, mas tem tantas outras crianças que estão reproduzindo mau exemplo porque é o que elas têm, né? Por isso que se você tem uma criança próxima a você, seja um vizinho, filho de algum amigo, também trate essa criança com amor. Também o tempinho que você tem com ela, ensine essa criança como ela é valiosa para Deus e quanto que Deus ama ela. Que nós sejamos testemunhas. Ofereça sempre um bom testemunho de vida e confie em Deus o resultado. Em Atos 16, versículos 1 e 2, diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listras e Icônio davam bom testemunho deles. Paulo aqui está nos dizendo que ele conheceu a Timóteo por causa do bom testemunho que essa família dava. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto a avó de Timóteo. Os irmãos de Listra, ou seja, as pessoas daquela cidade, falavam bem dessa família. E é aqui que eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você tem dado bons testemunhos aonde você está? Como que as pessoas do seu bairro ou da sua família, o que elas falam de você? Não que nós devemos estar preocupados com o que as pessoas falam de nós, mas nós temos que estar preocupados com o que eu transmito a essas pessoas. O que eu tenho transmitido para essas pessoas? Isso sim é algo de nós nos preocuparmos. Nós temos que ser testemunhas, assim como essa família era testemunho. O testemunho de conversão dessas mulheres, o testemunho de conversão dessa família era conhecido pela igreja, era conhecido pela cidade, pelo bairro aonde ela estava. Timóteo também deve ter visto o tratamento que a sua mãe, Eunice, dispensava à sua avó Loide, honrando-a, tratando bem, aprendendo, seguindo o exemplo. Querido, semana passada nós falamos lá em Efésios que os nossos filhos honrem pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E ele continua: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Queridos, Paulo aqui tem um exemplo de honrar pai e mãe. Com certeza, sua mãe Eunice honrava muito, obedecia, respeitava a tua avó Loide. Queridos, como que nós queremos que os nossos filhos nos honrem? Como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam?
se quando nós pais estamos com os nossos pais, nós os tratamos mal, nós não o respeitamos, nós não vamos lá e não abraçamos eles, demos um beijo nele? Como que nós queremos que os nossos filhos façam isso conosco? Lembra que eu falei do bom testemunho? Que nós conversamos aqui sobre aquilo que os nossos filhos nos vêem fazendo, eles vão fazer? Queridos, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Se você não tem dado um bom testemunho para o teu filho, se você não tem sido exemplo para o teu filho, cuidado. Cuidado. Porque se você tem uma vida, talvez não muito regrada, se você tem uma vida onde você faz coisas ruins, eu não estou aqui falando de matar, roubar, mas um simples fato da mentira, um simples fato de você não muitas vezes falar com a verdade, o simples fato de você não obedecer, não honrar os seus pais, fazer coisas diferentes dessas que nós estamos falando. Se você é uma pessoa que não busca a Deus e quer que teu filho busque a Deus, que esse exemplo venha a partir de você. Que esse exemplo de uma vida aos pés do Senhor, os teus filhos possam ver você fazendo. E que eles venham seguir o teu exemplo. Queridos, honre os teus pais. Honre os teus pais. Respeite os seus pais. Se você não concorda com a vida que os teus pais têm, levam, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, que é honrá-los, que é obedecer os seus pais. Agora eu falo para os filhos. Eu sou filho. A Carla ainda é filha. Então nós temos que honrar e obedecer os nossos pais, para que os nossos filhos nos honrem e nos obedeçam. Queridos, também eu não quero ser aqui leviano, ou faltar com a verdade, ou ser desonesto, tá? Porque muitas vezes nós educamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Muitas vezes os nossos filhos se afastam dos caminhos do Senhor. Mesmo nós conduzindo ele, mesmo nós direcionando os nossos filhos. Mas eu quero dizer aqui que não podemos afirmar que mesmo nós fazendo tudo isso, os nossos filhos vão permanecer nos caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que o cuidar, o regar é nossa obrigação. A resposta disso, a colheita disso, cabe ao Senhor. Agora, um filho que um filho que vê os pais seguindo nos caminhos do Senhor, uns pais que têm prazer na meditação da palavra, do ensinamento, que vive isso, tanto em sua casa, quanto na igreja, dificilmente esses filhos vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então,
falar que isso não pode acontecer, eu não posso garantir isso, mas eu posso garantir que nós podemos ser exemplos de homens, exemplos de mulheres, de servos do Senhor, e eles vão ter prazer nisso. Amém. Isso eu posso garantir, que cada indivíduo, ele é responsável por suas atitudes, por sua escolha de vida. E quando você vê alguém sendo bem-sucedido, alguém que ama aquilo que faz aquilo com prazer, certamente os filhos vão seguir esse caminho. Amém. Certamente esses filhos vão seguir os caminhos do Pai. No entanto, Paulo ressalta a necessidade e a importância disso que eu acabei de falar, que é o testemunho familiar. E Paulo, lá em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. O que esse texto está dizendo, pastor? Que nós temos que cuidar dos nossos, que nós temos que ser um testemunho de vida para os da nossa casa. Porque muitas vezes nós que somos líderes, pastores de igreja, se nós atendermos mais as pessoas de fora e nos esquecer dos de dentro de casa, o que diz aqui? Nós negamos a nossa fé. E é pior que aquele que não crê. É pior que aquele que não conhece a Jesus. Porque o nosso primeiro ministério chama-se família. Então, o seu primeiro ministério, meu irmão, é a sua família. Cuide da tua família. Depois nós vamos cuidar das famílias lá de fora. Porque quando nós temos uma família estruturada, uma família centrada no Senhor, fica muito mais fácil nós cuidarmos dos de fora. Então eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite dizendo: seja uma Eunice na tua família. Pode entrar. Seja uma Lloyd que tiveram as suas vidas marcadas pelo testemunho, pelo sucesso do seu filho e do seu neto Timóteo. Certamente essas mulheres se orgulharam da vida de Timóteo, do homem de Deus que ele se tornou. Você quer ver a sua mulher, a sua filha, uma mulher de Deus, um homem, o seu filho, um homem do Senhor? Então seja uma Eunice e uma Lloyd na vida da tua família, na vida dos teus filhos. E agora eu quero dizer para você o que significa Eunice. Olha que significado maravilhoso que é esse nome. Diz, Eunice significa boa vitória. Olha só, uma boa vitória significa aqui sempre, aqui vence sempre. E ainda diz, aqui alcança muitas vitórias. Então, queridos, se o teu nome não é Eunice, que as suas atitudes sejam de Eunice. Que a sua vida seja uma Eunice. Que a sua família alcance vitórias. Ensine com persistência. Seja persistência. Que continuemos
firmes nesse propósito. Que propósito? Condução dos nossos filhos nos caminhos do Senhor, confiando e esperando no Senhor, dizendo que a nossa família pertence ao Senhor e que Ele, somente Ele, transforma as nossas famílias. Como nós estamos na campanha do mês da família, e essa campanha chama #Jesus transforme minha família. Que você possa confiar nisso, que você possa viver como Eunice, transformando, alcançando vitórias através dos seus filhos, para que um dia nós possamos afirmar, assim como Josué afirmou: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Que essa seja uma verdade na tua família, assim como eu quero que seja na minha, que eu e minha família serviremos ao Senhor cada dia com mais amor e dedicação nesta palavra que nos traz vida e vida em abundante. Que o Senhor abençoe a tua família. E eu quero terminar esse culto cantando essa música. Pode soltar. Cantando essa música como se fosse, se nós estivéssemos profetizando sobre a nossa família, que nossa família vai servir ao Senhor. Cante conosco. Consagre a sua família, pai e mãe, ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Pegue na mão da tua família, abrace tua família, abençoe a tua família nessa noite, para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Cante bem forte isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Em nome de Jesus, será abençoada minha descendência, glorificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Que perfume é esse? É o perfume da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Queridos, que nós possamos dedicar as nossas vidas ao Senhor, servindo a Deus. Que a letra dessa música, pode voltar, que a letra dessa música venha a ser verdade nas nossas vidas. Que os nossos filhos irão abençoar outras nações. Que os nossos filhos irão perfumar aonde eles estiverem. E esse bom perfume é a palavra de Deus. Esse bom perfume é o testemunho vivo de seguir ao Pai, de seguir ao Senhor. Querido, se talvez você não tenha a sua família inteira servindo ao Senhor, eu quero convidar você a orar conosco agora, colocando os teus familiares, colocando, Senhor, aquelas pessoas que você quer que sirvam ao Senhor, aquelas pessoas que você quer que vivam a palavra de Deus com alegria. Então abaixe sua cabeça agora e vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tua palavra dessa noite, pela palavra que nos traz esperança, que nos traz, ó Deus, um encorajamento na educação, na condução dos nossos filhos. Pai, que nós possamos levar as nossas famílias, levar os nossos filhos, ó Deus, esposa, maridos, nos caminhos do Senhor. Pai, não porque nós queremos que eles sigam o mesmo que nós, mas porque esse caminho é um caminho que vai nos trazer vida, é um caminho que nos traz vida, é um caminho que nos traz esperança, é um caminho que nos traz um futuro. Futuro esse de nos fazer prosperar.
Futuro esse de uma vida eterna. Futuro esse de paz e tranquilidade. Uma paz que o mundo não nos dá. Uma paz que só vem do Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos que nos ouvem agora. Se eles, teu Pai, têm colocado alguma pessoa que não te serve, ó Deus, uma pessoa que não está nos teus caminhos, eu quero pedir que o Senhor ouça a oração do teu filho, Senhor, e quebrante esses corações endurecidos. Que esses corações venham ser quebrantados, que essa palavra venha trazer vida a essas pessoas. Que essa família, Senhor, venha servir ao Senhor por completo. Assim como eu e minha família, nós servimos a Ti. Que cada um que nos ouve agora venha ter as suas famílias por completo servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ouça a oração dos teus filhos. Ouça, Senhor, o clamor da tua igreja. E abençoe, Senhor, as nossas famílias. Sustenta, fortalece as nossas famílias na tua presença, na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos agora. E que o Senhor abençoe a nossa semana. Nos traz uma semana abençoada, uma semana na tua presença. E que a nossa família glorifique ao Senhor. E que essa semana nós possamos ver o poder da nossa oração, o poder da tua mão e da tua voz respondendo às nossas orações. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que oramos porque cremos que Ele há de responder. Cremos porque Ele é um Deus vivo, é um Deus que não está morto, mas é um Deus que ressuscitou, o único Deus vivo. Por isso que nós confiamos, por isso que nós entregamos as nossas vidas a Ti. Pai, sê conosco, nos abençoe e nos fortaleça durante toda essa semana. Em nome do precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, que você tenha uma semana abençoada. E que essa música se torne real, se torne verdadeira na tua família. Amém. Que você e a tua família servirão ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. E um forte abraço desse pastor que te ama e que está com saudade de você. Boa semana. Vá com Deus. Fique com Ele, que nós ficaremos com Ele também. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.